Pode falar a história e desenvolver esse raciocínio. A AIDS é conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela é transmitida através de um vírus, que é o vírus do HIV, que é um vírus da imunodeficiência humana, sendo que os primeiros casos que foram detectados no Brasil aconteceram no início da década de 80. Era muito interessante que no início da epidemia, basicamente os homossexuais eram acometidos, homens que faziam sexo com homens. Isso fez então com que a doença tivesse um certo estigma, imaginando-se que todas aquelas pessoas que tivessem alguma relação com esse perfil, logicamente acabassem se contaminando. Mas por um lado isso foi muito importante do ponto de vista epidemiológico, porque permitiu que as autoridades sanitárias descrevessem e orientassem essa população no sentido de se ter relações com um único parceiro, o uso do preservativo. Isso acabou repercutindo no sentido de diminuir o número de casos nessa população. Em contrapartida, os heterossexuais, que até então imaginavam ser imunes, passavam a se manter tendo relações desprotegidas. O que aconteceu? Praticamente no finalzinho da década de 90, nós tínhamos uma situação que se chamava-se heterossexualização da epidemia, que eram heterossexuais comprometidos em contrapartida com o menor número de casos de homossexuais. Foi aí que as mulheres passaram a ser contaminadas, a transmissão vertical de mãe para filha passou a acontecer durante a gestação, e houve, portanto, uma disseminação para várias faixas etárias. O grande problema do HIV é o acometimento do sistema imunológico predispondo às doenças oportunistas e, com isso, levando a riscos de doenças graves, muitas das quais fatais, principalmente se não forem detectadas e abordadas de forma precoce. No início da epidemia, ainda hoje, nós observamos o quanto a doença requer um certo cuidado, mas mais do que cuidado, um cuidado social. Nós chamamos a AIDS de doença com estigma psicossocial. Ela envolve aspectos sociais, religiosos, morais, que fazem com que ainda hoje, apesar de todas as políticas tomadas para se diminuir o preconceito e a discriminação, elas acabem ainda tendo preconceito e discriminação. As pessoas, diferente de um diabetes, diferente de um câncer, as pessoas são muito mais rechaçadas dentro da própria família e comunidade, o que faz então com que esses pacientes tenham muito receio de se exporem nos seus grupos sociais, dizendo: eu tenho HIV, eu trato AIDS no Hospital Emílio Ribas, por exemplo, como é o nosso caso. Então, hoje em dia, nós ainda enfrentamos isso, apesar de nós sabermos que o impacto do vírus passou a ser muito menor a partir do momento que existiram as drogas antirretrovirais. Mais precisamente, a partir de 97, nós tivemos todas as drogas do coquetel. São várias drogas, são 3 a 4 drogas que são elencadas no tratamento, que fazem com que haja uma diminuição da carga viral, ou seja, da quantidade de vírus circulante no sangue. Dessa maneira, diminui-se o risco do CD4 ser comprometido e assim a imunidade passa a se restabelecer. O fato de se iniciar um tratamento, esse tratamento significa a eternidade do tratamento. O que quer dizer? Enquanto esse paciente estiver vivo, obrigatoriamente as medicações devem ser mantidas. Isso, por outro lado, criou para a população uma sensação de que o HIV tem cura, ou seja, ele toma a medicação e ele está curado. Isso não é uma verdade. Por isso que, mesmo dessa maneira, as campanhas devem ser mantidas no sentido de alertar não só jovens, como todos aqueles que têm relação sexual com pessoas, sejam conhecidas ou não, que fora do seu ambiente conjugal, devam obrigatoriamente usar preservativo nas suas relações, evitando sim essa transmissão. Uma vez que feito o diagnóstico faz com que essa medicação não possa de maneira alguma ser retirada.